doutrina espírita, longe de ser um processo de incutir na mente das pessoas certas realidades que devam ser engolidas sem digerir, sem mastigar, longe de ser um processo de perturbação da consciência, amedrontando os indivíduos pela sua culpa, pelos erros que cometeram, longe de ser um processo de extorsão de recursos, de dinheiro, usando Jesus como desculpa. A doutrina espírita é uma forma de viver, é uma forma de entender a vida, e como tal, não seria, como não é admissível, que você, para viver, tenha que viver segundo a opinião dos outros, sem ter nenhuma noção de que aquilo de verdade é bom para você. Então a doutrina espírita apresenta para qualquer um que deseje conhecê-la orientações, entendimentos que foram organizados, não foram inventados, e que representam, nos dizeres do próprio organizador, Allan Kardec, a reunião dos princípios universais, princípios naturais, princípios que regem a vida de todas as pessoas, independentemente delas serem ou não serem espíritas, delas acreditarem ou não na multiplicidade das existências. Como acontece com a lei da gravidade, como acontece com o magnetismo ou a eletricidade, as leis espirituais são leis da natureza, que vigem a despeito, apesar das pessoas concordarem ou não com elas. Agora, a grande beleza deste mecanismo é que, primeiro, a doutrina espírita não foi a única, nem foi a primeira a falar deles. Todas as religiões humanas, concebidas naturalmente, com uma visão cósmica, trazem estes conceitos embutidos em todas as suas estruturas. E ao mesmo tempo, como nós já dissemos outras vezes, a doutrina espírita, além de trazê-los, diferentemente das outras no passado, foi concebida e foi extraída da manifestação dos espíritos, não da inteligência de uma única criatura. E estas manifestações espirituais não aconteceram em um lugar único e exclusivo, mas se multiplicaram nos cenáculos dos lares de todos os países, em toda a terra. E através da manifestação destes espíritos, através de seres humanos comuns, Allan Kardec organiza e tece, analisando os princípios por detrás do ensinamento, tece exatamente este rol de entendimentos da lei natural, a lei que nos dirige os destinos, explicando o que é o espírito, de onde ele veio, o que ele deve fazer para conduzir-se melhor em uma vida, para onde deve ir depois que o corpo morre. Todos estes são conceitos que em outros caminhos religiosos, cristãos, estão mais ou menos enunciados, mas por força dos desenvolvimentos históricos de cada um deles, foram solapados, foram escondidos do entendimento popular, do entendimento fácil das pessoas,
por uma miríade de cerimônias, por um conjunto de dogmas, que mais não fizeram do que esconder do raciocínio a lógica e a beleza das leis do universo. E ao invés do indivíduo entender, como queria Jesus, porque enunciou isto para o povo, entender que somente a sua transformação interior verdadeira é capaz de mudar as coisas, passaram as pessoas a entender que era suficiente ir na igreja, acender vela ou pagar o dízimo, que isso satisfazia. E ela com isso conseguiria obter lá no paraíso o seu pedacinho de chão. Ao vulgarizar, usando figuras e cerimônias, os responsáveis pelas diversas religiões que tentavam ajudar os que não tinham preparo para entendimento, a entender algumas coisas que ficavam apresentadas assim, de maneira sutil por baixo da figura, contribuíram para que as pessoas, ao invés de aprofundarem-se para tirar o espírito da letra, acreditassem que as figuras representavam a essência. Diferente, pois, da doutrina espírita, que vindo de todos os lugares, da América para a Europa, da Europa para a Ásia, para a África, para a América do Sul, sem ser, portanto, uma religião com um caráter nacionalista, já que os espíritos se manifestam em todas as partes, por todas as criaturas, carrega nela mesma esta avaliação de segurança, porque o processo da reencarnação não pode ser afirmado, se ele for verdade universal, não pode ser afirmado em um país europeu e negado na América, ou na Ásia, ou na Austrália. Se a lei de causa e efeito é uma lei do universo que vale para todos, ela precisará estar espelhada nas comunicações espirituais recebidas em qualquer parte da Terra, ainda que com as peculiaridades do vocabulário daquele povo, onde ela está sendo escrita. É preciso, se isso é uma verdade universal, e é deste controle, desta unanimidade, que nós extraímos a seriedade deste processo, deste mecanismo, é preciso que o mesmo princípio esteja, não é? Ali, fulgurante, em cada uma dessas etapas, em cada um desses lugares, porque senão não é universal, senão é uma invenção do indivíduo, ou é um ponto de vista de uma pessoa ou de um espírito. Kardec explica todas estas coisas com muita clareza, falando que se trata de uma lei natural e que está submetida ao controle universal dos espíritos, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando inclusive outros temas que nós não iremos aqui abordar. Ah, nós estamos procurando a religião para dar um jeito na nossa vida. Ah, que bom! Mas qual é o seu problema? Ah, é que eu perdi o emprego. Quer dizer então que o jeito na sua vida é arrumar um emprego. A sua vida então, o mais precioso que ela representa é um trabalhozinho. É entrar, ter um ponto, ter um patrão de quem você logo vai estar reclamando, ter um salário que você vai achar sempre que é pouco, que você não merece, porque você merece muito mais, e procurar sair o mais cedo possível, porque também você não é escravo. Esse é o seu problema. O seu espírito, essa construção milenária e eterna, que administra um corpo com trilhões de células, possui um grande problema, que é este: arrumar um empreguinho para você ter um salarinho no fim do mês, e com este salarinho poder encher a barriga, comprar uma roupinha, fazer de conta que está feliz.
Puxa vida, isso não é um problema. Não é problema. Ah, mas é que eu estou desempregado. E quando você tinha emprego? Você não tinha um outro problema? Ah, eu tinha. É verdade, eu tinha um outro problema. Ah, o meu emprego me dava o salário, mas eu chegava em casa, era uma confusão. A patroa era uma coisa horrorosa. Pior do que o meu patrão no serviço. E agora que você está desempregado, a coisa deve ter piorado. Mas será que a sua vida, quando você tem um emprego, se reduzirá, se limitará a ser um problema na relação da família? E quando a família estiver bem? Ah, quando eu estiver bem, estiver empregado, aí o meu problema é que eu quero uma outra casa, porque a minha casa já está caindo aos pedaços. Aí é o meu problema. E todos estes problemas, cada um pode resolver por si. Não precisa vir aqui. Não precisa ir na igreja. Ah, mas é que Deus dá uma mãozinha. Poxa, quer mais uma mãozinha do que Deus está te dando todo dia, deixando você levantar? Já pensou se você tivesse uma cadeira de roda? Já pensou? Se ao sair, levantar, abrir o olhinho assim, ah, eu vou sair daqui, e não conseguisse se levantar com as suas pernas paralisadas, como muitos irmãos nossos neste momento também estão, será que não seria um problema? Será que não seria muito mais grave? Será que esta pessoa que de verdade gostaria de ter capacidade de andar, ela está desempregada, provavelmente não tem uma família que a sustente ou que dê muito carinho para ela, porque ela é um estorvo, com algumas exceções muito justas que a gente tem que lembrar aqui. E provavelmente não tem condições de produzir o suficiente para ter uma casa boa, uma casa bonita. Mas aquela pessoa resolveria o problema dela se ela estivesse no seu lugar, desempregado, com a família em pandarecos e morando num casebre. Para ela, para aquela criatura, a felicidade dela seria estar onde você está hoje. Desse jeitinho. E se piorar um pouquinho você, ela ainda aceita. Porque para ela será muito melhor. Só por ela poder andar. Não depender de ninguém que a empurre. Não depender de um ressalto no terreno, no meio-fio, para poder passar com a sua cadeira de roda. Não depender de um degrau do ônibus para ela subir, ou da boa vontade de um motorista estressado que não tem paciência de esperá-la. Não depender da boa vontade ou da caridade alheia, porque ela não quer ser tratada como caridade, ela quer ser tratada como cidadã. E ela tem direito a isto, porque não é uma cadeira de roda que tira dela a condição de cidadão, de ser humano. Esta criatura que está nesse momento, em situações às vezes piores do que esta que eu estou citando, resolveria tudo isto se tivesse os nossos problemas. Se nós estivéssemos na condição dela, do mesmo jeito, provavelmente nossos problemas também seriam outros. Provavelmente estaríamos pedindo outras coisas. Não estaríamos, infelizes, ora porque não temos um emprego, e quando temos um emprego, esse emprego não é o que a gente gosta, e quando temos um emprego que a gente gosta, a gente acha ruim sempre com alguma coisa, que a gente ganha pouco, que a gente trabalha mais do que faz, e a gente está sempre refinando os nossos problemas. Nos esquecendo do quê? Esquecendo-nos de que a vida dá a todos os filhos as experiências que ele precisa, para que com isso se torne mais forte. Que com isso se torne melhor. Que com isso ele vença, ele progrida. Então as pessoas que procuram Deus para pedir que Deus tire dele ou tire dela aquilo que justamente
vai fazer com que ele seja melhor, com que ele seja mais forte, mais determinado, mais corajoso, mais desassombrado, mais feliz. A médio ou longo prazo estão pedindo para Deus tirar dele a solução que ele está podendo vivenciá-la em si mesmo. Como é possível isto? O seu filho chega para você e fala: mãe, eu quero te pedir um favor, você me ama? Amo, filhinho. Ah, então me faz um favor, me deixa muito feliz. O que você quer, meu filho? Não deixa mais eu ir na escola que eu quero ficar dormindo. Qual foi o pai e a mãe que tirou o filho da escola? Porque ele queria ficar dormindo, ou queria ficar brincando, ou jogando bola com seus amigos na rua, ao invés de estudar. Levanta a mão que a gente já chama a polícia para mandar prender. E eu sei que não levantaram a mão, não foi de medo não. Eu sei que não levantaram a mão aqui, porque nenhum de vocês faz isso com seus filhos. Vocês querem que ele estude, vocês deixam ele levantar no inverno, levantar na chuva, levantar como for, vocês compram o guarda-chuva, vocês levam de carro, vocês alugam uma perua, vocês fazem qualquer coisa, mas levam ele na escola. Mas vocês são ruins, hein? Tá louco? Se existisse diabo, ia eu dizer que você é o Satanás do seu filho. Se ele está doente, o que você faz com ele? Leva no médico. Mas vai me dar injeção, mas é bom para você. Ai, mas vai doer. Ah, mas vai doer mesmo, mas você vai sarar. E eu seguro ainda você para levar a injeção. Por quê? Porque você sabe que aquele sofrimento para o seu filho vai salvá-lo. Para ele, você naquele momento é o pior dos pais. Em vez de estar me protegendo, está deixando um estranho enfiar uma agulha deste tamanho no meu traseiro. Olha que é uma criança exagerada. E eu já falei isso aqui um tempo atrás, de quando meu pai tentava me explicar como é que fazia o mecanismo da injeção para entrar em nós. Meu pai tinha uma técnica tão pedagógica para os filhos que era incrível. Ele dizia: olha, quando você vai tomar injeção, não é que a agulha entra e faz um furo em você. É que o tecido é feito de camadas, então é como se fosse um pano. Quando a injeção chega, o pano abre assim, ó, aí a agulha passa. E eu tinha que dizer: ai, que bom, então eu não vou sentir nada, né? Não vai. Mas a espetada sou eu que vou ter que levar. Na boa vontade, o pai estava tentando explicar, mas não me deixava ficar sem tomar injeção, levava lá. Minha mãe, aquela senhora que vocês veem aqui, toda bonita, toda cheia de simpatia, fazia a gente tomar emulsão de escote, óleo de fígado de bacalhau. Quem nunca tomou, eu aconselho. Você também aí na sua casa. Procura. Deve existir essas coisas ruins, nunca sai da farmácia, estão sempre lá. Porque ninguém compra, também vai ficando lá. E como o negócio é ruim mesmo, não estraga. Compra um vidrinho assim e compra uns 10 limões e já deixa cortado. Porque para aguentar uma colherada daquele trem, você tem que depois chupar o limão com a casca e tudo. Vai engolir o negócio. Mas a Santa Dona Odete e todo dia enfiava uma colherona na goela dos filhos dela. Pergunta se os filhos gostavam da emulsão de escote. Eram coisas que marcavam a nossa vida. Vacina tríplice todo ano. A gente ficava feliz no Natal e já sofria no Ano Novo porque ia tomar injeção. Tinha que ir na farmácia. A gente não gostava muito desse agrado do farmacêutico. E a tal da emulsão de escote no inverno. E olha, para a criança era uma tragédia. Mas, bem ou mal, eu não fiquei bonito. Mas, raramente fico doente. E eu tenho certeza que foi graças aos cuidados dos meus pais, que nos contrariaram, que fizeram de nós, não o que nós queríamos ser, mas o que era necessário para que nós fôssemos. Quando entendemos que nós somos para os nossos filhos, por amor a eles, pelo bem-estar deles, as figuras que muitas vezes vão fazê-los sofrer até, nós compreenderemos, não que Deus faça isso conosco,
que nos queira ver sofrer, mas que Deus permite que a gente faça as doideiras que a gente quiser e responda por elas, pessoalmente. Porque essa é a maneira de nós aprendermos a escolher melhor. E quando estamos respondendo por elas, sempre que estamos passando por dificuldades e aprendendo com elas, a bondade divina nos está vigiando para nos ajudar. Porque é verdade, a gente tinha que beber o remédio. Mas quem inventou essa história do chupar o limão foi ela também. Porque assim passa logo o gosto. Você tem que estudar, você tem que levantar cedo, você tem que ir para a escola. Senão você não vai ser uma pessoa preparada para as lutas do mundo. Mas quem comprou o caderno, quem comprou o uniforme, quem comprou a blusa, o guarda-chuva, quem arrumava o carro, quem fazia a lancheira, quem levava o lanche, quem levantava mais cedo para cozinhar para todos nós, foram eles também, pais e mães, como são vocês. Estas são realidades que na grandeza do cosmos também acontece conosco. Estamos passando por dificuldades, estamos enfrentando lutas, estamos sendo testados naquilo que precisamos para sermos alunos melhores. Mas se isso é realidade, se isso nós não temos como fugir, e não adianta pedir para Deus, ai Senhor, tira essa dificuldade de mim, não, levanta cedo e vai procurar emprego. Levanta cedo e vai se oferecer para trabalhar num lugar em uma condição pior do que aquela que você está acostumado. Mas eu não vou sujar minha carteira. Carteira de trabalho aqui no Brasil tem, e aí a pessoa fica lá registrada que ela já foi chefe de seção. Eu não vou voltar a ser balconista. Então você não está precisando de trabalho. Porque se você está precisando de trabalho, você trabalha até sem registro e carteira. Você faz qualquer coisa. Se você está na condição de quem precisa, você faz tudo o que te oferecerem e não escolhe. Se você estiver ainda na fase do escolher e não aceitar propostas que sejam menores do que aquela que você já exerceu, é porque o seu orgulho ainda não foi fustigado o suficiente. E se você ainda tem espaço para queimar o seu orgulho, é sinal que você ainda vai ficar desempregado um bom tempo. Porque ensinam os espíritos que quando nós estamos preparados por termos aprendido tudo que uma lição nos deveria ensinar, a lição acaba sozinha. Os nossos problemas, as nossas necessidades e lutas, elas cederão, elas terminarão naturalmente, porque aquilo que era preciso nos ensinar, nós já aprendemos. Daí então, fala-nos Francisco Cândido Xavier, que foi um dos temas do programa Alimento para a Alma da última semana, a família e a reencarnação, que não adianta nada você esperar que Deus leve aquela pessoa difícil. Não adianta você enfiar essas pessoas difíceis ou com problemas de saúde e difícil tratamento em hospitais e interná-las para esquecer lá e livrar-se do problema. Nada disso resolverá o seu problema. Porque o seu problema, se está ali na sua mão, é exatamente este. Você combater em você a indiferença e cuidar da pessoa. Ter paciência com ela. Toda vez que você, de uma forma ou de outra, desejará alijar da sua vida uma pessoa que não é aquela que mais te agrade, e você fizer isso, você está arrumando compromissos para outras vidas com aquela pessoa. Porque ela está no seu caminho para que você cuide dela. Para que você seja bom para ela. Mesmo que ela não entenda isto. Porque esse problema não é um problema dela, esse é o seu problema. Este é o seu, como indivíduo, como pessoa que precisa aprender a ser paciente, que precisa aprender a ser carinhoso, que precisa aprender a engolir sapo, para que o outro melhore. Porque esta pessoa que está do nosso lado não está ali por acaso também. Falamos da prece, falamos agora mesmo. Que o que fizemos ontem, agora encontramos. E este agora, no campo da família, é o momento primacial da convivência. Daí ser prudente, que nós aprendamos com as leis do universo, que são leis naturais.
a termos esta consciência, aprender o que essa dificuldade está fazendo para mim. O que ela pode me ajudar? Eu estou desempregado. O que eu posso aprender estando desempregado? Eu vou ficar revoltado. Se aprender isto, vai ficar muito tempo desempregado. E só vai piorar o seu trajeto. Não, eu vou aprender a fazer alguma coisa. Eu vou aprender a me virar. Eu preciso ter pelo menos o mínimo para eu comer. Eu vou aprender alguma coisa. Eu vou sair do meu marasmo. E muitas pessoas, aprendem a fazer coisas sublimes, coisas divinas. Falávamos antes do rio de talento que está dentro de cada pessoa. Há muitas pessoas cuja vida começou depois que elas foram mandadas embora. Porque elas achavam, enquanto estavam trabalhando, entre aspas, que a vida dela era aquilo, e eram infelizes. Faziam as coisas que não gostavam, a troco de um salário que ela achava sempre pouco, porque não dava para fazer os caprichos, ou não dava para pagar as contas. E que depois que foram demitidas, e passada aquela primeira fase da revolta, porque a gente não tolera alguém que diga para nós, olha, não serve mais, ou nós vamos fechar esse setor, vai embora. A gente não tolera essa pessoa. Raros estão, até hoje, com a mente limpa daqueles patrões ou patroas que o demitiram. Raros já o perdoaram. Raros oram por essas pessoas. Porque acham que aquela pessoa foi injusta, ao invés de entender que ela não precisou mais do seu serviço. E então, quando se vê na rua, tem que começar a pensar, meu Deus, eu tenho que me virar, meus filhos vão ter fome, vai acabar o dinheiro logo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu conheço, pessoalmente, e por ouvir dizer, muitos casos de pessoas que se descobriram talentosas, mulheres especificamente, nos cuidados que as mulheres procuram com cabelos, unha, funilaria e pintura, para resumir bem o negócio. Depois que foram demitidas, foram aprender a cortar cabelo, a fazer unha, montaram um salãozinho na garagem da sua casa, e a vizinhança começou a aparecer. Ô, Dona Maria, que bom, eu estou tão apressada, não dá para ir na cidade, só faz minha... Faço a unha, faço o pé, faço a mão, faço o cabelo. Tudo isso, e começou ali, e começou a ter uma clientela, e ela foi aprendendo, ela foi fazendo o curso, foi melhorando, foi ficando boa naquilo, e aí o que ela tinha que fazer? Tinha que agradecer ao patrão que mandou ela embora. Graças àquele homem salafrário, sem vergonha, bandido, hoje eu estou feliz. Que Deus o ajude. Por quê? Porque ela mudou o ponto de vista com que ela via as dificuldades. E quando? Quando ela deu este salto, ela saiu dela mesma, quando ela olhou as coisas por um outro prisma, ela descobriu, nossa, como se eu tivesse naquele lugar ainda com horário, se eu tivesse que levantar todo dia, ir lá, esperar 30 dias de férias para eu ter um pouquinho de tranquilidade, eu estava perdida, eu estava frustrada. Olha como eu sou feliz hoje. Ganho com o meu trabalho, aprendi a fazer coisas. Quantos restaurantes não começaram com pessoas que foram demitidas e que começaram a trabalhar, fazendo comida para os outros? Um marmitex aqui, um marmitex ali, um almocinho cá, um almocinho lá, e o negócio foi tendo uma repercussão boa, foi um bom tempero, a pessoa tinha a mão para isso e acabou se transformando. Depois, numa empresa, com qualidade, com liberdade. Por quê? Porque aquela pessoa parou de ficar se achando coitada, que é o grande problema. Ah, Deus não gosta de mim, Deus tem que resolver a minha vida. Não. Deus não criou o problema para você, fomos nós que criamos ele. Então nós temos que ter a decência, e esta faz parte da lei natural, de aprendermos a corrigir isto. E está em nós. E o Pai está fazendo o quê? Ah, você quer fazer isto? Vamos lá, vou te dar força, vou te dar inspiração. Ore para o Criador de todas as coisas, porque Ele saberá encaminhar o seu passo para aquilo que é bom que você faça. E através deste ato, deste caminho, dessa escolha, você será maior do que era quando antes estava lá, batendo ponto, atendendo pessoa mal educada no balcão e achando que era feliz. Quando falamos destes temas, não estamos querendo dizer que você
não deve procurar acercar-se de Deus, não deve pedir que Deus te ajude? É claro que sim, porque o Criador, ele é muito compreensivo com as nossas fraquezas. Mas estamos querendo dizer que a gente tem que aprender a pedir direito, aprender a fazer as coisas com uma visão não no nosso estômago, não no nosso bolso, não no telhado da nossa casa. Uma visão como espírito. A pessoa que está com um problema porque está desempregada e vai à igreja pedir que Deus arrume um emprego, quando Deus arrumar um emprego, então ela está feliz, nunca mais vai ter problema, nunca mais vai precisar falar com Deus. Mas é isto a vida dela. E quando a vida demiti-la? Ah, todo mundo está empregado, bem empregado na vida. Mas chega um dia em que a vida bate um carimbão, um cartão vermelho para você. Pode ir embora, não quero mais você aqui na minha empresa. Qual é a sua empresa? A vida. E quando a sua empresa, a vida, fechar as portas, a vida do corpo, para onde você vai? Vai apelar para Deus te dar um outro corpo? Não precisa, você já tem. Você já tem um outro corpo. Porque a morte não é o fim da empresa. É apenas uma transposição da vida do corpo para a outra vida. Mas a outra vida dependerá da vida que você teve na empresa terra. Como você vai estar lá, da maneira pela qual você enfrentou os problemas aqui. Muitas pessoas pensam assim, ai, é melhor eu morrer, porque do lado de lá eu vou para o nosso lar. Ih, vai esperando. O nosso lar a que me refiro é aquela colônia espiritual a que André Luiz conta no livro Nosso Lar. Um lugar bonito, um lugar com um rio azul, o campo da música, das águas, o hospital da cidade Nosso Lar, a governadoria, o palácio luminoso, as músicas, as orações, as chuvas de pétalas. Ai, que maravilha! Mas entre em Nosso Lar quem merece. Porque se a gente for para o Nosso Lar, a gente vai fazer uma favelona lá. Basta ver os barracos que a gente dá quando é contrariado. Como a gente xinga. Já imaginou você xingando em Nosso Lar? Vai no campo de futebol e assistir um joguinho qualquer. Vai lá. Senta, compra, bota uma armadura, daquelas da Idade Média, e entra lá na arquibancada, sobe na arquibancada, senta e fica só assistindo o jogo se você conseguir. Mas fica contando o tamanho de palavrões que você vai ouvir ali, de um lado ou de outro, de gente civilizada. Gente que tem faculdade, gente que estudou, gente que se formou, gente que viaja, que trabalha, que tem emprego. Agora você imagina aquele povo que está num campo de futebol, num jogo de duas agremiações que estão com apenas a cor diferente do uniforme, correndo atrás de uma bola. Aquele povo todo, falando o que estão falando. Você imagina eles no paraíso? Já pensaram nisso? No paraíso. Não tem muita coisa o que fazer. Deus então, São Pedro pegou uma nuvem, fez uma bolinha de nuvem assim, jogou aí então. Os anjos começaram a correr com as suas asas, chutando a bolinha de nuvem para um lado e para o outro. E a torcida começou a torcer. Imagina esse povo torcendo no paraíso. Você é o filho de um bom santo. Não cabe, não é? Não dá para entender como é que essas pessoas imaginam que serão melhores ou que o mundo será melhor. Se elas se olharem o que estão fazendo da vida delas. Ah, mas é que lá é que a gente bota os bofes para fora, porque a gente passa a vida inteira sendo pressionado para a gente não falar as coisas feias. Então você está mentindo a vida inteira. Então você está se enganando. Quem você é a vida inteira, você não sabe. Precisa ir num campo, precisa encher a cara com uma garrafa de cerveja, uma latinha ou um litro de uísque para você ser quem você é. Você não sabe então quem você é, você não sabe no que acredita. Precisa apagar a luz para você ser quem você é, para ninguém ver. Isso significa que você é uma vergonha para você mesmo. Você não assume nem o que você é à luz do dia. Se você não é capaz de falar esses palavrões do seu vocabulário de trabalho, quando você atende pessoas porque você está interessado em vender coisas, já imaginou você atendendo no local onde você trabalha com o mesmo vocabulário que você está falando no campo de futebol? Que eu não posso repetir aqui por óbvios motivos. Porque não preciso repetir para você imaginar o que dizem lá.
Ah, mas não pega bem, né? Logo o patrão põe você na rua, não é? É. Aí você está desempregado, você e o patrão combinam de ir no jogo. E no jogo todo mundo xinga das coisas mais horrorosas, inclusive o patrão junto com você. Ah, mas é que a gente tem que aprender a se adequar aos ambientes. Ótimo. Só que você aí está mascarando, você está fingindo. Não será melhor que você melhore, de verdade? Ou você só é honesto quando não tem ninguém vendo? Ou quando está todo mundo olhando? Ou você só faz o que é certo quando as pessoas estão fiscalizando você? Enquanto você não fizer o que é certo, sem ninguém te fiscalizando, você ainda não sabe se é certo. Você ainda não sabe se é honesto. Você ainda não sabe se é uma pessoa correta. Porque só você sabe se você tem a tendência de tomar o que é do outro quando o outro não está vendo. Agora, se você está livre para fazer qualquer coisa, sem que ninguém saiba, e você não faz, isso significa que você escolheu um outro caminho para você. O seu espírito já não quer mais aquilo. E se no começo está querendo e você está se reprimindo, você está lutando contra você, essa é a postura da virtude. A virtude é uma postura de força. Uma postura em que você tem que estar fazendo força para você não ceder. A pessoa virtuosa não é a pessoa que não erra, é a pessoa que está em luta constante contra ela mesma, contra as fraquezas que ela possui. A postura da virtude é o primeiro passo para você chegar a uma postura livre, em que você já não tem mais adversários contra os quais lutar, porque você já os venceu. Então você não precisa mais lutar para não fazer alguma coisa, porque não é correto. Você já não pensa mais em fazer aquilo. Um dia, vamos falar aqui de uma figura que todos conhecem. Francisco Cândido Xavier estava visitando um amigo num hotel. E nesta visita, estavam saindo do quarto do homem, quando, vindo pelo corredor, encontraram-se com uma mulher totalmente nua, que era a roupa que ela usava, normalmente. Ela só andava assim, com esse traje, a pele. Muitos conheceram essa figura, chamada, na nossa imprensa e no nosso país, como Luz del Fuego. Não de terem visto, mas de pelo menos terem ouvido falar. E ela vinha pelo corredor, naturalmente, como mulher despida, exposta a todo tipo de comentários e a todo tipo de diretas ou indiretas de quem estava por ali. Mas ela sabia, e essa era uma afronta que ela gostava de fazer, para mostrar que ela não dependia do que os outros falassem. E então, o Chico e o amigo, em pleno corredor, se deparam com a mulher assim. Divirta a favor, totalmente. Chico olha para ela e fala assim: minha filha, mas andando desse jeito você corre o risco de pegar uma pneumonia. Luz del Fogo olha para o Chico e fala assim: Chico, você é o único homem que eu conheço que quando encontra comigo, a primeira coisa que pensa é na minha saúde. O único que ela conhecia. Porque para ele, resistir ao aspecto desnudo, resistir à tentação na área da sexualidade, já não era mais uma luta, já não era mais uma necessidade de a pessoa, deixa eu voltar em mim aqui. Minha filha! Geralmente essas pessoas que lutam na luta virtuosa contra a tentação, vão dizer, você tem que vestir, você não pode andar por aí assim, onde já se viu, que pouca vergonha. Por que isso tudo? Porque aquilo provoca na pessoa o sinal vermelho. Eu estou a perigo, estou perto de cair. Vista-se. Mas se a moça estava andando sem roupa porque ela gostava daquilo, ela poderia, numa corrente de ar invertida, acabar doente. Era benefício dela mesma. Quando era jovem, um dia o pai, preocupado com a ausência de iniciação sexual na vida de Chico, Chico deveria ter os seus 16, 17 anos, o pai conversou com um amigo e pediu para o amigo levar o Chico num bordel.
O que era muito comum, e ainda hoje é muito comum em muitas famílias, machos acreditando que precisam iniciar outros machos na arte da macheza. Imaginando que a macheza é você procriar, quando isso qualquer bicho faz. Ao invés de serem exemplo para os filhos, ensinando-os a ser homens que procriam e que cuidam, que respeitam a companheira, que a ajudam, que sejam capazes e honrados para não fugirem dos momentos difíceis quando eles aparecem. Mas o pai, pouco culto, pouco inteligente ou pouco preparado, achava que o homem, o filho homem, precisava começar nessas coisas. E aí então o amigo chamou o Chico: Chico, vamos dar uma volta? Vamos. E, indo, a volta dele terminava lá. Que se eu desejasse vir aqui, eu não teria pernas para vir sozinho? Pergunta para o amigo, que não sabia o que falar. E o amigo se justifica dizendo: não, é que o seu pai é que pediu para eu trazer, mas se eu quisesse vir aqui, se eu quisesse este tipo de experiência, eu saberia encontrar por mim mesmo. Aí então, as moças de plantão, que já conheciam a fama do Chico, já sabiam que havia naquele homem a bondade, a maneira fraterna de ajudar os outros, naquela sua pequena cidade. Ai, o Chico está aqui, o Chico está aqui, o Chico está aqui. Ah, hoje não vai ter reunião com ninguém. Vem atrás do evangelho que nós vamos rezar. Mandaram os homens tudo embora. E as prostitutas fecharam o bordel, pegaram o evangelho e rezaram com o Chico. Pediram ao Chico que falasse das coisas boas do mundo. E por falar nessas condições, como a gente muda as coisas quando a gente vê de outro modo. E como existem em nós coisas que são absurdamente lindas. Conta-nos um dos amigos de Chico, em uma das obras de publicação da União Espírita Mineira, que em um período da sua vida, Chico sofreu muito com uma dor no pé. Não se sabia se era gota, se era reumatismo. Ele cantava, ele andava e mancava constantemente. Seus amigos espíritas se organizaram para que essa dor do Chico diminuísse. Levaram ao médico, ao farmacêutico, deram remédios e nada passava. O seu patrão, um homem muito austero, muito firme, espírita também, aplicou a Chico passes magnéticos lá na repartição. Chico teve uma pequena melhora, afinal era passe do patrão, tinha que melhorar de qualquer jeito. Mas continuou mancando. Ia para casa, mancando, com dor terrível. E Chico nunca foi de reclamar. O seu amigo, vendo, esse mesmo que escreve sobre esse fato, vendo que ele não tinha melhorado, na reunião mediúnica onde o Chico compareceu com dor, viu gente? Com dor, trabalhador espírita, vai ao trabalho só falta do trabalho espírita se ele foi atropelado por um caminhão Fenemê e não morrer. Porque se o corpo morrer, ele vai mesmo desencarnado, vai lá no trabalho. Chico então foi à reunião capengando. O amigo viu
Chico, vem cá, vamos fazer uma prece juntos, vamos aqui na casa espírita, vamos fazer uma oração, vamos pedir para você melhorar. E então, Chico recebeu o tratamento, ficou quase do mesmo jeito. E já fazia mais de 15 dias que estava assim. Um dia, quando chegavam os funcionários da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, eles vinham da fazenda, que ficava um pouco longe da cidade, em uma carroça. Eles chamavam de carroção. O carroção trazia os funcionários que moravam em Pedro Leopoldo. E quando a carroça chegava, a entrada da cidade, ela tinha que passar pelo bairro das prostitutas. E naquele dia, quando a carroça estava passando, uma das moças estava ali no meio-fio, esperando a carroça. Ela fez sinal, a carroça parou, cheia de homens em cima. Isso quer dizer que, vendo a carroça parada na frente de uma prostituta, na porta do bordel, os homens já ficaram assim, né? O que será? Aí a moça perguntou: Chico está aí? Aí todo mundo: é, o Chico, o Chico. É, o Chico está aqui sim, o Chico. Homens são sempre homens. Não importa que religião tenham, geralmente. Chico então: pois não, minha filha. Chico, disse a moça, você pode descer e vir aqui conversar conosco um pouquinho? Como ele estava sempre aberto, ele então, com muito esforço e aguentando a gozação dos seus amigos, entre aspas, desceu do carroção e acompanhou a moça até o bordel, até dentro do prostíbulo. A moça então disse a ele: Chico, nós ficamos sabendo que já faz muitos dias que você está sofrendo com essa dor nos pés. Então nós falamos com todas as moças aqui desta casa e das outras, se você aceitaria que a gente rezasse por você. Aquilo tocou profundamente o coração do Chico. Como não, minha filha? Como não? Você aceita, Chico? Claro. Mas você aceita que a gente faça isso? Puxa vida, minha filha, que honra maior pode haver para alguém receber a sua prece. Então a moça chamou as outras, sentaram-se na sala, naturalmente vestidas. E uma delas trouxe uma bacia com água. Aquela moça que havia chamado Chico para receber a prece, pegou um raminho de flores do campo que ela havia retirado do seu jardim, do mato onde ela crescia, cortou aquele raminho de flores e todas então se sentaram em volta. O Chico colocou o pé doente na bacia e elas começaram a orar. E a moça molhava o raminho na água e esfregava no pé do Chico. E passava aquelas flores silvestres molhadas na água limpa. E o Chico sentado ali se deixava tocar. O carroção tinha ido embora. Era só ele e as moças. Quando terminaram a oração, a água estava lá do mesmo jeito. A moça secou os pés do Chico. Disse para ele da alegria que elas estavam sentindo por estarem fazendo aquilo para ele, naquele lugar, naquele momento. Chico agradeceu, emocionado, levantou-se e, caminhando com as dores no pé, foi embora para sua casa. No dia seguinte, Chico estava conversando com esse moço que contou essa história, seu amigo, aquele que tinha lhe dado um passe na casa espírita alguns dias antes. E ele começou a dizer: sabe, as moças
lá do Biriba, que era o nome do bordel, do bairro. Oraram por mim ontem e lavaram meus pés. Pegaram um pedacinho de mato, umas florzinhas que elas tinham no chão das suas casas, e uma orava, as outras oravam, e ela esfregava aquilo. E então, Arnaldo, eu comecei a ver com os olhos do Espírito que enquanto a moça estava rezando e passando o raminho nos meus pés, alguma coisa muito escura começou a sair da minha perna. E tão escura, tão escura, tão escura, que ela começou a tornar aquela água que estava ali um verdadeiro lodo. Um verdadeiro lodo. E elas oravam e esfregavam aquele raminho de flores silvestres, e oravam, e eu via minha perna drenando um caldo escuro. Elas não viram nada, porque a água continuava limpa, mas os meus olhos podiam ver o negrume, aquela coisa densa, aquela gosma, boiando naquela bacia. E sabe, Arnaldo, hoje eu levantei da minha cama e eu não tenho mais nenhuma dor no pé. Foi a prece daquelas irmãs que me curou. E chorava como um menino, agradecido, emocionado, de ver naquelas criaturas que o mundo via apenas pedaços de carne, de ver em cada uma delas uma alma luminosa, que estava fazendo bem para um desconhecido, para alguém que não pagava por programas, que não as abastecia de dinheiro, em troca do uso dos seus corpos, para os quais elas não tinham nenhum interesse de fazerem o bem. Quando a gente entende que aonde a gente está, do jeito que a gente é, como nos encontramos, nós ainda somos filhos de Deus, agentes da bondade. Não importa se a gente está numa cadeira de roda, preso num leito de hospital, de um lar. Não importa se a gente não tem um emprego, se a gente não tenha a melhor família. Não importa quem você tenha sido ou o que você esteja sendo. Você pode ser sempre a fonte cristalina da esperança. E através de você, Deus pode mudar as outras vidas. Deus pode ajudar uma outra criatura. Mesmo que você continue depois sendo prostituta, como as moças seguiram sendo. Mesmo que você continue desempregado, como muitos que estão fazendo bem por aí são e estão. Porque às vezes, o que nos falta aprender na hora difícil, sabe o que é? Não é como vencê-la. Não é como arrumar emprego, como resolver o problema. O que a gente ainda não aprendeu e que nós precisamos aprender na hora dura é sermos bons também nela. É ajudarmos alguém apesar do nosso problema. É esquecermos-nos das nossas dificuldades e fazer alguém ser mais feliz. O dia que a gente fizer isso com o coração mesmo, está mais perto o dia em que a gente não precise mais sofrer daquele mal. Está mais perto o dia que a gente liberte nosso espírito para outras trajetórias. Pensem nestas coisas. Que vocês não tenham procurado em Deus apenas o alívio para um problema de saúde. Porque os sãos também vão morrer. Que vocês não tenham procurado em Deus uma colocação profissional ou
uma vantagem material, porque todos terão que prestar contas e devolver à terra o que é da terra. Que apesar de todas as dificuldades, vocês tenham certeza de que a bondade divina sabe o que cada filho necessita. E ao saber, está esperando que a gente saiba que a gente pode ser bom apesar do mal que estamos sofrendo. Que a gente pode fazer o bem apesar da dificuldade. Se a gente tiver esta coragem, não precisaríamos ter medo. Cedo ou tarde, as forças da natureza, as forças da vida, nos ajudarão a entender os caminhos que nos esperam. Mas nos esperam não como o antigo homem ou a antiga mulher. Nos esperam como um homem renovado, uma mulher renovada, como uma criatura melhor do que éramos. Não pensamos que Deus nos tire a única coisa que pode nos consertar. Não pensamos que Deus nos tire da escola para a gente ficar dormindo e continuarmos fazendo burradas. Pensamos que Deus nos dê força e que seja através do esforço virtuoso, da resistência, da renúncia, da coragem, da vigilância, um dia a gente atinja a condição de não precisarmos mais ter medo da tentação, porque ela deixou de ser tentação para a nossa fraqueza, porque a gente se fez forte. Por isso que não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos ter medo da vida. O que estamos fazendo com ela? Como estamos aproveitando as horas, os dias, os meses, os anos? Como? E assim, se soubermos fazer o que devemos fazer, a hora que a vida chegar no fim, não será um fim. E o nosso lar não será o destino. Conta-nos Bernard de Palissy, na Revista Espírita de 1858, que houvera sido um grande modelador do barro, conhecido pelo nome de oleiro, um homem que fazia peças esculturais muito requintadas, que atingira grande fama na sua época por causa disso, mas que depois de ter desencarnado como Bernard de Palissy, logo a seguir reencarnou-se como mulher, que vivera pouco mais de 30 anos, e que nestes 30 anos sofrera terríveis dificuldades, padecera enormidades de sofrimentos, mas que ele, como espírito, não dava nenhuma importância ao tempo em que ele fora Bernard de Palissy, o oleiro famoso. Mas ele era extremamente grato, terrivelmente grato, aos 30 e poucos anos que ele vivera como mulher injustiçada e sofrida, porque graças a esta vida no corpo feminino, quando desencarnou da terra, pôde ser aceito na comunidade espiritual de Júpiter, das mais avançadas do sistema solar, de onde ele voltara para contar a Allan Kardec a sua experiência. Não tinha saudade nenhuma dos tempos em que era o grande oleiro, mas era extremamente grato à existência anônima daquela mulher miserável e pobre, doente e injustiçada, que garantiu a ele não o nosso lar, no umbral da terra, mas o ingresso em uma outra humanidade, muito mais avançada do que a humanidade terrena. Pensem nisso. Não é o nosso lar o nosso destino. Nosso destino é muito mais primoroso. Por mais primoroso que seja o nosso lar, ainda ali há muito pouco do que existe esperando por todos os filhos de Deus. Mas para chegarmos lá, não desdenhemos nem o desemprego,
nem nos lastimemos das dificuldades. Não desejemos fugir do problema. Ao menos aproveitemos as chances da vida para fazermos o bem, todo o bem que pudermos, no momento e no lugar em que estivermos. Quem sabe Júpiter não esteja esperando um dia por você também. Pensem nisso. Muita paz. Vamos fechar os olhos e apenas com o pensamento acompanhar a oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Esta que nos dá chance de construir um novo futuro. Depois de nos ensinar que no velho passado construímos o nosso presente, no que há de certo, no que há de errado, observando o fruto, doce ou amargo, das nossas escolhas. Sabemos que não foi a maldade de Deus que as engendrou, nem foi a preferência, o exclusivismo ou o partidarismo do pai que privilegiou um filho em detrimento dos demais. Foi o fruto de cada um, no esforço do bem ou nos arrastamentos da ignorância, quem determinou que hoje estivéssemos como estamos. Mas, diferente do que muitas vezes nós pensamos, a bondade divina só se alegra e o amor do Criador só tem razão de ser quando a gente, que vivendo no presente desta forma, resolve mudar o nosso ser, resolve determinar-se a ser diferente, para que o agora, como presente, esculpa o amanhã, e enfrentando os espinhos dos nossos erros do passado, nós nos coloquemos determinados a não mais repetir os mesmos equívocos. Obrigado, Senhor, pelas dádivas desse amor, que pulsa em favor da humanidade, que visita o palácio e a igreja com o mesmo empenho que vai ao prostíbulo, ao cárcere, que enaltece o esforço do homem santificado, com o mesmo desejo com que quer salvar o desajustado, o que está entregue às fraquezas do mundo. Que bom entendermos, Senhor, que já não há mais um conflito entre o ódio e o amor nas figuras do demônio e da divindade. Há apenas o império da bondade, que alguns não toleram, que alguns, por ignorarem o mecanismo, se opõem, mas que todos, cedo ou tarde, se abastecerão dessa verdade. Obrigado, querido Mestre, por nos dar a certeza, como filho do Criador de todas as coisas e irmão maior de todos nós, de que nós nunca estaremos a sós, de que forças divinas nos sustentam e de que talentos exuberantes pulsam em cada alma. Por isso, uma vez mais, cantaremos, rogando-vos que nos ajude a escutar tudo aquilo que a nossa voz vai pronunciar. Ajuda-nos, Senhor,